Bom dia, nono ano. Aqui é a professora Gabriela e nessa aula de hoje falaremos sobre Revolução Russa. Esse tópico faz parte da nossa unidade 2, temas 3 e 4 do livro didático. E o período que vamos abordar é aí a partir da metade do século XIX e início do século XX, para falar o que estava acontecendo na Rússia nesse período. É um período de várias transformações e é importante que a gente observe a característica, desse país. O Império Russo, como diz aí no slide, desde 1613 até 1917, era um vasto território comandado por um monarca com o título de czar. Professor, o que é czar? Czar, gente, nada mais é do que um título que atribui ao monarca, ao imperador do Império Russo, certo? Então, para administrar esse território imenso, que é até hoje o maior país do mundo, esse czar contava com uma poderosa aristocracia rural e justificava todo o seu poder através da teoria do direito divino, que era a justificativa de ser um escolhido de Deus para assumir esse cargo, tão importante que seria o comando de um país. Então, essa teoria, ela fazia com que o monarca conseguisse justificar, conseguisse explicar tantas atribuições que ele tinha dentro desse império, concentrando todo esse poder, em suas mãos, a partir de uma escolha de Deus. A partir da segunda metade do século XIX, o czar, do momento, que era o Alexandre II, com a ajuda de empréstimos externos, iniciou um programa de reformas liberais com o intuito de transformar a Rússia em uma nação moderna e industrial. Vale lembrar que a Rússia, até esse período, ela tinha inclusive relações feudais. E a gente está falando do século XIX, Então, o czar da época, ele tentou de várias formas incentivar a indústria, modernizar a Rússia. E todas essas ações fez com que a população urbana russa aumentasse de 6 para 18 milhões de pessoas nos centros urbanos. Vamos conhecer as consequências disso daqui a pouco. O crescimento desordenado dessas cidades vai evidenciar as condições precárias de trabalhos nas quais a população russa estava submetida. A pobreza, trabalho infantil, como a gente pode analisar aí nessas imagens, as longas jornadas de trabalho e a disseminação de doenças em bairros operários leva a população a bastante sofrimento. A gente pode observar aí na imagem que a gente está falando de trabalho infantil, que a gente está falando de trabalhadores que não têm suportes, roupas adequadas, para o trabalho nas fábricas, trabalhadores que não possuem direitos trabalhistas e muito menos qualquer segurança em relação ao seu trabalho, às ações do dia a dia que podiam acontecer acidentes ou algo parecido e que ninguém teria responsabilidade de proteger esse trabalhador. A extrema exploração do trabalhador industrial propiciou a organização de greves e sindicatos e difusão de ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, que eram intelectuais do século anterior, do século XIX, que tratava de alguns assuntos que nós já falamos, inclusive, no ano passado. Então, os trabalhadores passaram a partir da lente desses intelectuais, ter um olhar crítico, sobre o capitalismo. Ele pensava o seguinte, a partir dessas ideias, as ideias de Marx eram que a sociedade vive em um constante estado de lutas de classe. O que é isso? O dono da empresa versus o trabalhador, A classe mais alta do outro lado, a classe mais baixa. Enquanto os patrões exploravam seus empregados pelo lucro, os empregados viviam esse estado de alienação, em busca de anseios materiais que nunca seriam atingidos a partir de salários tão baixos que recebiam. E o Manifesto Comunista, que foi uma obra de Marx, em 1948, convocou esses trabalhadores do mundo a se unirem contra a propriedade privada, contra a base de exploração do homem pelo homem, ou seja, por existir homens que tinham muito capital, muitas posses, e outros que não tinham nem capital, nem posses e poucos direitos. A oposição ao czarismo, dirigida por um grupo de socialistas, tinha fortes laços com os setores rurais.
Mas, influenciado por correntes políticas europeias, o movimento passou a contar com uma expressiva participação da classe operária, que resultou na criação do Partido Operário Social Democrata Russo. Então já sabemos aí que são operários aí, né, das zonas urbanas e camponeses, trabalhadores rurais mais do interior. Entretanto, as divergências de ideias entre integrantes levou o partido a se dividir em dois grupos. Inspirados nas ideias de Marx, os bolcheviques, que significam representantes da maioria, defendiam a aliança entre camponeses e operariados para derrubar o czarismo. Já os mencheviques, que significavam representantes da minoria, eles também eram marxistas, mas buscavam uma passagem mais gradual para o socialismo, principalmente defendendo o sufrágio universal. Vocês lembram o que é sufrágio? É voto, isso mesmo, tá certo? Então, ambos queriam derrubar o czar, ambos queriam uma mudança dessa sociedade. A maneira que essa mudança iria ser alcançada que era diferente entre eles. Tá? Os bolcheviques, eles defendiam que os trabalhadores tinham que estar à frente disso, e os mencheviques achavam que os trabalhadores poderiam eleger representantes para alcançar esse resultado, para administrar. O czar que está no poder no século XX, gente, é o Nicolau II, tá? E a sua política expansionista levou a Rússia à guerra contra o Japão, pelo controle de uma região ali do nordeste da China, que se chama Manchúria. Quem ganha essa guerra é o Japão. E eu gosto sempre de chamar a atenção para o tamanho desses países, né? A Rússia é um país tão grande, um Japão tão pequeno, e quem ganha é o Japão. E a população fica assim muito insatisfeita por essa participação na guerra, né, por esse gasto financeiro com a guerra e ainda com a derrota nesse momento, né? Em janeiro de 1905, os operários em greve e suas famílias dirigem-se ao Palácio do Czar, em São Petersburgo, um abaixo-assinado reivindicando direitos de greve, melhorias de condição de vida e convocação de uma Assembleia Constituinte. A manifestação foi fortemente reprimida pela Guarda Imperial, resultando na morte de centenas de manifestantes. Manifestantes esses que estavam marchando pacificamente até o palácio. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento, com a morte de muita gente, muitos operários, e incluía mulheres e crianças, tá? Entre essas pessoas, o que até chocava muito mais. A imagem desse slide mostra exatamente o momento em que esses trabalhadores foram atacados pelo exército russo. E antes mesmo que o documento fosse entregue ao czar, o fogo foi aberto contra esses manifestantes. O acontecimento gerou uma onda de protestos e greves por toda a Rússia e impulsionou a formação dos sovietes, conselhos de representantes eleitos por operários, camponeses e soldados, que vai ter um papel fundamental na história posterior da Rússia. A gente já pode até começar a refletir que o nome da Rússia após a Revolução, ela vira o quê? União Soviética, que vem dos sovietes, né? Dessa organização dos sovietes. Professora, o que é sovietes? Eles são esses conselhos, né, de membros de trabalhadores que funciona até um pouco, professora, semelhante a sindicatos. É diferente do sindicato porque o sindicato ele é um grupo de trabalhadores da mesma profissão, diferente dos sovietes, que era um grupo de todos os trabalhadores, né, com representantes de todos os trabalhadores que iam em busca de direitos. Para acalmar os ânimos e até reconhecendo que estava preocupado com a população, o czar convoca o Duma, que é uma espécie de conselho consultivo, né? Uma espécie de parlamento que ajudaria aí nessa administração do governo. E como a gente já falou um pouquinho no outro slide, os trabalhadores também se organizaram em conselhos, né, reunindo-se diversas categorias dentro de sovietes. Esses dois conceitos são importantes da gente entender. Em meio a vários problemas que já estamos aí listando dentro do país, o czar, né, o Nicolau II, ele ainda entra na Primeira Guerra Mundial. Ele lança a Rússia na Primeira Guerra
para dominar o acesso ali ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo, e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica, como conversamos no conteúdo de Primeira Guerra Mundial. No entanto, a Rússia estava despreparada para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos eram camponeses e combatiam o inimigo com armas tecnologicamente inferiores, ou seja, enquanto outros países estavam já se organizando, estavam já comprando armas mais desenvolvidas, né, com maior capacidade, a população russa que estava indo para a guerra, ela estava muito inferior, né? A sua produção industrial ainda era muito baixa e o sistema de transporte do país também não atendia às necessidades colocadas pela guerra. Para a Rússia, a guerra trouxe graves consequências, como o crescimento de rebeliões populares, greves operárias, inflação desenfreada e redução da produção agrícola, situação que gerou várias revoltas de soldados que combatiam nas frentes de batalha, né? E que não tinha nem comida necessária para um momento tão difícil que é o momento de uma guerra. E para encerrar aí o tema 3 do livro e dar continuidade à matéria, claro, iniciando o tema 4, a gente vai falar da Revolução de Fevereiro. Tudo que a gente explicou até aqui nesse slide, mais as rebeliões populares, greves gerais, deserções, revoltas armadas de soldados contra os comandantes, uma grave crise de abastecimento na própria Rússia e a atuação dos soviéticos no campo e nas cidades, eles fizeram juntos, isso tudo culminou em uma revolução que, em fevereiro de 1917, na cidade de São Petersburgo, assumiu uma liderança que pressionou o Duma, que era o parlamento russo, a nomear um grupo novo de governo em torno de um programa liberal. Todos esses acontecimentos, com tudo isso junto, o czar foi obrigado a abdicar e a Rússia passou a ser dirigida por um governo provisório de orientação liberal. Inicialmente, foi com o ministro de guerra, o socialista revolucionário Alexander Kerensky, que assumiu o cargo de primeiro-ministro. Mas a decisão do novo governo de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial foi crucial para a população ainda ficar bastante insatisfeita com esse governo, mas eles alegavam o quê? Que as indenizações por uma redição aprofundariam a crise econômica e os membros do Duma defendiam a permanência da Rússia na guerra. Mas é preciso também ter em mente, eu já ia finalizar esse áudio aqui, mas era preciso também ter em mente que esse governo ele chegou a tomar algumas medidas, que eram pedidos da população. Lógico que a saída da guerra, que era a principal, não foi atendida, mas esse governo atendeu diminuindo um pouco o número de horas de trabalho, diminuiu aí para 8 horas diárias. Esse grupo, ele perdoou, ele anistiou líderes políticos, entre eles é muito importante a gente falar do Lenin, que era um preso político em outro país e voltou anistiado, voltou desse exílio para a Rússia, e ele, também já estou entrando até no próximo tópico, ele passa a escrever, a criticar esse governo, lembrando que o governo que está tomando conta da Rússia nesse período, ele tem aí uma levada mais menchevique, e o Lenin, ele é um líder bolchevique. A direção política da Revolução de Fevereiro coube aos socialistas revolucionários e aos mencheviques, em aliança com os setores liberais da Rússia, de estar no poder, A maior parte da liderança bolchevique estava exilada e volta aí com a anistia, como o Lenin e o Trotsky, que eu já tinha adiantado aí um pouco no slide passado. Ao retornar desse exílio, em abril de 17, Lenin escreve as Teses de Abril, chamando os bolcheviques a derrubar o governo provisório e entregar o poder para quem? Para os sovietes. Então está aí escrito, duas frases aí que representam muito as Teses de Abril, que são todo o poder aos sovietes, e pão, paz e terra. Pão, paz e terra e todo o poder aos sovietes se explicam muito naturalmente, No pão, paz e terra, o Lenin defende o quê? Ele defende que a população tinha que deixar, parar de passar fome. Ele exigia a paz, que era a saída da guerra, e a terra é a divisão de terras, de maneira igual para a população, diferente com o que acontecia, onde a maior parte das terras estavam nas mãos de poucos.
e todo o poder aos sovietes, seriam esses trabalhadores que estariam no poder, né, representando aí o que a população efetivamente queria, e não representantes escolhidos que não faziam parte necessariamente, né, não conheciam de perto as necessidades dos trabalhadores. As teses de Lenin foram aprovadas pelo Partido Bolchevique. Em outubro de 1917, pelo calendário russo, porque pelo nosso, gente, é novembro, né, no nosso calendário ocidental, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, depuseram o governo republicano do Kerensky e, sob a liderança do Lenin, os sovietes assumiram o poder. Atendendo ao apelo popular, o novo líder, que é o Lenin, né, ele retira a Rússia da guerra ainda em 17. Em março do ano seguinte, os bolcheviques assinam, né, com as potências centrais, né, as potências que estavam do outro lado da guerra, principalmente a Alemanha, né, o Tratado de Brest-Litovsk, que retirava o país oficialmente da guerra. O custo foi alto para a Rússia, tá, gente? A Rússia, ela perdeu a Polônia, a Finlândia, a Bessarábia, né, vários outros territóriozinhos e ainda teve que pagar indenização à Alemanha, principalmente. Além dessa medida, o novo governo estatizou os bancos, estradas de ferro e indústria e confiscou as terras da nobreza e da igreja, que foram distribuídas entre os camponeses. As medidas revolucionárias do novo governo expropriaram a burguesia, a nobreza e os membros da igreja, atingindo também empresas estrangeiras com investimento dentro da Rússia. Essa reação levou, o que também a gente vai explicar no próximo slide, todos esses setores que eu citei, a uma guerra civil. A guerra civil era resultado dessas medidas do governo, né, que geraram a resistência das camadas mais altas. E organizado do outro lado, sob forma do exército branco, a elite contestaria as mudanças de forma violenta. Do lado bolchevique, a gente chama de exército vermelho, tá? Que sob a liderança do Trotsky, ele resistiria e enfrentaria o exército branco. Essa guerra civil, gente, para ficar bem claro para vocês, ela era entre bolcheviques, né, que era o Exército Vermelho, como eu falei no slide anterior, e o Exército Branco, que era composto de oficiais czaristas, aristocratas e burgueses, apoiadores, né, do czar, né, no momento anterior, e mais 14 potências estrangeiras, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, que estava contra esse governo atual, o governo vermelho, os bolcheviques, certo? Então, diante da guerra civil e das dificuldades que ela gerava, o Lenin estabeleceu o comunismo de guerra. O comunismo de guerra era um programa que definia confisco de colheitas no campo para abastecer os seus soldados, suspensão da liberdade de imprensa, liberdade de greve, né, e associações, proibição de partidos mencheviques e socialista contra-revolucionário, ou seja, tudo que estava contra os bolcheviques. E ele também, dentro desse comunismo de guerra, dentro da guerra civil, ele estabeleceu a execução do czar e de toda a sua família, tá? Mas, apesar de todo esse lado crítico, né, da gente pensar que a Rússia tinha acabado de sair de uma guerra mundial e tinha, né, entrado em uma guerra interna, ao mesmo tempo os bolcheviques eles estabeleceram uma política para combater o analfabetismo no país, tá? Para combater, para ajudar aí a alcançar alguns dados importantes para os trabalhadores, como redução de jornada de trabalho e tudo mais, certo? E durante o governo do Lenin, né, ele criou a NEP para recuperar a produção do país. Quando terminou essa guerra civil, o país estava destruído territorialmente, né? A economia também, pois, vou repetir, né? Eles tinham acabado de sair de uma guerra mundial e passado 4 anos numa guerra interna. Então, o Partido Comunista, com toda essa participação na guerra, toda essa militarização, né? Ele se hierarquizou e, com a justificativa de dar, né, de desenvolver um pouco mais, o Lenin falava que ia criar a NEP, a nova política, para recuperar a produção. Ela seria um passo atrás que a Rússia daria para dar vários passos à frente. E ele liberou um pouco da iniciativa privada para pequenos e médios produtores, mas ainda assim com muito controle. Finalmente, em 1922, o Império Russo
se torna, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo do partido ficava centralizado em Moscou, Buda aí, né, a capital, com representantes indicados pelos sovietes de todas, né, as repúblicas socialistas. Depois desse enfrentamento da Guerra Civil e da nova política econômica, o líder desse governo era o Lenin. Mas o Lenin, ele só vai alcançar todas essas medidas que ele planeja. Na verdade, quem vai alcançar é a União Soviética, porque o Lenin vai morrer, né, em 1924. Então, desde 1922, o Joseph Stalin, ele faz parte do governo do Lenin. Ele é secretário-geral do Partido Comunista e ele defende o isolamento da União Soviética. Em 25, né, após a morte do Lenin, ele se torna mais autoritário do que de costume, né, e ele passa a perseguir seus opositores. O principal opositor dele aí é o Trotsky, que lutou aí na Guerra Civil do mesmo lado, mas o Trotsky defendia uma revolução permanente, ou seja, que todos os países aí ao mesmo tempo, em todo o mundo, ele passasse por essa revolução para alcançar, né, essa revolução socialista para alcançar o comunismo, diferente do que pensava, né, o Stalin. Com a morte do Lenin, Stalin e Trotsky, eles ficam disputando para ver quem vai assumir esse poder. Quem fica no poder é o Stalin. Joseph Stalin se instaura aí no governo e ele estabelece a ditadura que a gente chama de ditadura stalinista. Ele cria a Polícia Política da União Soviética, a NKVD, ele faz a política também dos gulags, que eram campos de trabalho forçado, direcionado principalmente aos opositores do governo, ou seja, se você discordasse do Stalin, você era preso nesses campos de trabalho forçado para realizar trabalhos forçados para o governo, e organiza os planos quinquenais, instrumentos de planificação econômica, né, que está levando aí ao socialismo, ao comunismo, com a coletivização da produção e rígido controle das sobras. Tá? A repressão também se voltou contra os que denunciavam a burocracia stalinista. Mais à frente, aí, entre os anos de 1936 e 39, o governo montou processos judiciais para punir supostos traidores da Revolução, né? E passou-se a implantar um terror maior nesse país. As pessoas acusadas e suspeitas, né, de traição eram enviadas para esses campos de trabalhos forçados e o número de divergentes cresceu muito nesse período, né? O livro dá aí um número de 5 milhões de pessoas que foram presas e cerca de 500 mil pessoas executadas pelo regime stalinista. Isso são dados aí no finalzinho do nosso tema 4. Os próximos slides, eles são exercícios do livro, tá? Que eu vou passar o gabarito para vocês também na próxima aula. A gente conversou bastante na nossa aula ao vivo e é importante a participação de vocês nessa aula, mas para fazer os exercícios é interessante que vocês consultem os nossos slides para quem está com o livro em casa, os nossos, né, o nosso livro, e faça bem direitinho que a gente corrige juntos. Mas quanto vocês puderem participar das aulas ao vivo será bastante importante para a nossa discussão, para eu estar percebendo se vocês conseguiram compreender a explicação e se a matéria está bem entendida para vocês, tá? Aguardo o nosso próximo encontro. Beijo grande para vocês. Até lá!